Sérgio Lage, eu sou coordenador aqui da SPM, do nosso Master em Ciências do Consumo Aplicada, um dos Masters mais longevos aqui da SPM, que tem, durante os últimos anos, atraído muitos alunos aqui. Hoje eu estou contando aqui com a presença de dois ilustres professores do curso, a professora, a doutora Marisabel. Ela é professora de Psicologia e Consumo e ela é também diretora da APTA 11, e o nosso professor de Neurociências, mestre em Neurociências, Lucas Copelli, presidente da Valua, né, consultor também da área. O tema que a gente vai discutir hoje aqui com vocês, pessoal, é a relevância, a importância dos estudos, das pesquisas recentes na área de neurociências e na área de psicologia, para a gente poder entender de forma mais profunda o que tem acontecido na sociedade, no mercado, mais especificamente no comportamento desses novos consumidores. Então, vou passar a palavra para Marisabel. Muito obrigada, Sérgio, obrigada pela oportunidade. Essa é uma discussão super rica, acho que para a gente travar aqui junto, né, Lucas? Porque a gente vai olhando para aquilo que se está buscando hoje em dia, que se está encontrando nas pesquisas relacionadas à psicologia e ao consumo, e tem uma conexão interessante, que depois quero até te ouvir falar, que está muito ligada a essa questão da experiência. Né? A psicologia tem se dedicado a entender um pouco mais o quanto a gente aprende a partir da experiência vivida. Né? E aí, olhando isso na perspectiva do consumo, a gente vai observando o quanto isso reflete nesse comportamento das pessoas de ter a experiência da compra, viver a experiência da compra como forma de apropriação de um determinado conceito, de um determinado conteúdo novo, de um produto novo e por aí vai. E a gente vai observando no retorno extraído das pesquisas o quanto isso tem sido efetivo verdadeiramente. Porque é aquela coisa que a gente até assim de uma maneira simplista dizendo, né, aprende na carne. Então você se apercebe por outros elementos e não só de ouvir falar ou não só de ser influenciado por, mas de sentir aquilo ali. Acho que talvez esse seja o caminho legal da gente conversar um pouquinho sobre as experiências atuais. Bacana, Bel. Eu queria ouvir um pouco do Lucas, né? As contribuições da neurociências, da inteligência cognitiva para entender esse mercado atual. Sérgio, o que eu vejo das neurociências, né? As neurociências, elas têm como, primeiro, a base dela, né? O neurociências é até um plural, né? Porque é a união de várias ciências, né? Então tem medicina, tem psicologia, tem estatística, tem matemática, tem tudo que pode ajudar o ser humano a desvendar melhor o cérebro, né? Desvendar melhor como que o cérebro funciona. E tudo isso por quê? Porque o ser humano é um ser biológico e psíquico, né? Ele tem duas principais matérias, talvez tenha até três, mas não é objeto da gente colocar aqui, né? Mas ele é biológico e psíquico. E as interferências psíquicas mudam fatores biológicos e os biológicos mudam a percepção psíquica dele. E com isso as neurociências elas buscam estudar quais são as reações implícitas e explícitas, né, de cada indivíduo a um determinado estímulo. E esse estímulo pode gerar o quê? Percepções distintas sobre o mesmo fato, né? E essas percepções elas são sempre individuais, né? A forma com que o indivíduo se comporta é por meio de três variações. Primeiro, essa questão perceptual, né? Cada um tem uma percepção sobre um determinado fato, que pode ser muito distinta entre mesmas pessoas, talvez dentro da mesma família, dentro do mesmo ambiente, ela pode ser distinta. E essa percepção é chamada do quê? De realidade. Né? A percepção da pessoa ela chama de realidade, né? E essa realidade pode estar perto ou longe da verdade. E essa distância entre realidade e verdade a gente chama de sofrimento, né? Então, se ela está muito longe da verdade, talvez ela sofra, né? Se ela está mais próxima, né, ela sofra menos. Então, esse é o primeiro aspecto. Um segundo aspecto que é analisado é como que a memória interfere na percepção das pessoas, né? Você pode ter memórias implícitas, que você não consegue verbalizar, ou você pode ter memórias explícitas, que você verbaliza. E essas memórias implícitas, elas causam
grande variação nas ações das pessoas, né? Foi analisado de uma forma um pouco geral que essas memórias implícitas elas são responsáveis quase por 50% a 60% da tomada de decisão das pessoas. Então você não consegue saber porque você está tomando aquela decisão, mas tem uma memória que está te influenciando. E o terceiro aspecto que as neurociências também prestam atenção é um dos comportamentos mais básicos do ser humano, é a sua adaptabilidade. É a sua velocidade de criar novos normais. Se no passado, há 20 anos, algo era normal, hoje talvez não é. E talvez coisas hoje que a gente ache tão corriqueira e tão normal, talvez há 3 meses atrás não era. E tudo isso apoiado muito na experiência, Bel, você tem razão. E sabe que você trouxe um aspecto, a gente pode ir aqui papeando, né? Por favor. E aí, pessoal, acompanhe, porque vocês estão tendo a possibilidade de ver 2 professores do curso debatendo sobre um tema tão relevante, né, para todos os profissionais. Muito obrigada. E você sabe que você levantou um aspecto que ficou me provocando aqui um pensamento, porque quando a gente fala de percepção, a partir da perspectiva da psicologia, a gente traz o que a gente chama dos filtros. Né? Então, eu percebo a partir do quê? Que talvez um pouco aquilo do que você chamou de memória implícita. Sim. Né? Eu percebo a partir dos meus valores, das experiências vividas, daquilo que está na minha história, das minhas crenças e tudo aquilo que eu fui acomodando e guardando em algum momento aqui dentro. Né? Logicamente, e isso é uma tarefa que cada um de nós deveria ter para si, a gente deveria se dedicar cada vez mais a se conhecer melhor para reconhecer estas coisas e saber que marcas, que filtros essas coisas deixaram em cada um de nós. Porque isso direciona as percepções que temos. Exatamente. Né? Eu percebo de você a partir de mim. Né? Sim, exatamente. Né? E aí, Bel, o que eu vejo? Isso que você trouxe é muito significativo, porque além disso tem um filtro hoje em dia que é o contexto social. Né? Às vezes, na minha reação, eu tenho uma reação que brota, que é uma reação instintiva. Né? É um instinto que eu tenho em relação àquilo. Mas o meu contexto social, a minha lógica social vai fazer com que eu coloque um filtro moral. Né? Com que eu coloque um filtro sistêmico dentro da minha ação. E que isso é muito importante na hora da gente analisar comportamento de consumo. Claro, né? Porque às vezes a pessoa está tendo aquele tipo de comportamento dado um filtro social. Exato. Ela compra de um jeito quando está com as amigas no shopping, ela compra de um jeito quando está sozinha ou quando está à noite na internet. Né? Então é o mesmo indivíduo, só que com uma lógica de ação baseada numa experiência e numa regra social que ela tem comportamentos totalmente distintos, né, dado esses filtros. Sem dúvida. E isso é muito rico para a gente pensar sobre o ser humano, né? Porque nós somos muitos uns. Né? Cada um de nós é um ser de possibilidades. Eu sou muito adepta dessa perspectiva da psicologia. Nós somos um ser de possibilidades, graças a Deus múltiplos, né? E aí a gente tem essa possibilidade da adaptação de que você falava há pouco. Dependendo de aonde estou, como estou, eu vou relendo o mundo à minha volta e vou criando os meus normais. Isso. Né? E isso nos enriquece. Agora, se a gente aproveita isso na perspectiva da psicologia ou do próprio consumo, da psicologia do consumo ou do próprio consumo, eu ganho uma imensidão de espaços de campo de trabalho. Sim. Né? É verdade, é verdade. E dentro desses muito uns, né, que são essas diversas personas, tem uma só que te traz um prazer verdadeiro. Exato. É aquela única. E é aquela única característica que vai efetivamente te realizar. Talvez a pessoa vive muitos anos vivendo as suas máscaras, né? Suas personas, né? Até ela mesma alcançar de uma forma clara, ou às vezes muito mais intuitiva, qual que é a persona principal que realiza ela. E o marketing, a psicologia cognitiva, a inteligência cognitiva, ela tem que buscar entender qual que é essa única persona que vai trazer o prazer verdadeiro para as pessoas. Porque o restante, eles são prazeres relativos, são prazeres efêmeros. E que provavelmente ele gera mais dificuldade para gerar fidelidade. Quer dizer, você tem que ter mais investimento para gerar fidelidade. Você tem que investir cada vez mais em comunicação, cada vez mais em variações, para ter aquele indivíduo fiel à sua marca, se você não está agindo naquela persona principal. E olha que coisa mais rica, mas eu tô amando esse papo. Tô amando esse papo, descobri que a gente vai precisar ficar melhor amigo logo. Porque, olha que interessante, né? Quando a
gente olha para aí, quando eu olho com o olhar de psicólogo para isso que você está falando, eu olho para aquilo que a gente chama de essência do ser humano. Né? E a busca da essência, do conhecimento da minha essência, do entendimento dos meus reais prazeres, das coisas que de verdade me completam, é uma coisa que a gente custa muito para atingir. Sim. Né? É necessário que a gente amadureça verdadeiramente, é necessário que você se dedique a você, a se conhecer em profundidade, e até que a gente chegue lá e até que a gente atinja essa profundidade dentro de nós mesmos, você já viveu muito. Em muitos anos e muitas coisas. Então daí vem a história de olha o tamanho do campo de atuação que os profissionais da área do consumo têm, na medida em que ele começa a tentar fazer essa leitura da essência humana e da essência do consumidor que ele quer tocar, né? O que é que tem de comum na tua essência, na minha essência, que de alguma maneira eu posso em algum momento te despertar o interesse para isso que eu tenho aqui para oferecer.